Olá, meu querido, minha querida. Eu estou fazendo esse vídeo para comentar sobre esses acontecimentos que estão causando burburinho no Brasil inteiro, né? Essas medidas dos governadores estaduais que estão fechando tudo, né? Indo de encontro àquilo que já está para mim, mais do que estabelecido, que é a ineficiência do lockdown nesses casos de pandemia. Eles indo de encontro à maré, acusam o governo federal justamente do oposto, do governo ir de encontro à maré, enquanto o governo está dizendo aquilo que se alinha aos estudos cada vez mais abundantes no nosso meio, que mostram que o lockdown não resolve nada. Mas a questão que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: vocês não têm observado, não têm notado e estranhado a quietude, a apatia da igreja evangélica, não? É uma coisa que realmente tem me chamado a atenção. Eu tenho visto no Brasil inteiro, né, e aqui também em Pernambuco, um movimento, né, de católicos que estão se opondo, padres e bispos falando ferrenhamente contra essas medidas. Veja, a igreja católica, ela está aparentemente dividida. Há uma ala da Igreja Católica que defende a agenda do atual Papa, né? Ou na qual o Papa se alinha, pelo menos. E há uma ala mais conservadora que vai no sentido diametralmente oposto a esse sentido. Esta ala, que é a conservadora, ela tem procurado meios de marcar as pessoas, né, principalmente os fiéis católicos, com a sua posição, através de literatura, engajamento pelas mídias sociais, atos que, obviamente, o ato em si, a não ser que seja muito volumoso, ele não muda nada, mas é simbólico, e nós estamos numa era de símbolos. Então, os atos são importantes. Em contrapartida, no meio evangélico, o que nós temos visto são, por exemplo, contra esses atos, como é o caso do decreto do governo de Pernambuco, que decidiu fechar serviços não essenciais a partir das 8 horas e nos finais de semana sem abrir de momento nenhum, está incluindo arbitrária e inconstitucionalmente a igreja, né? O que você observa frente a essas atitudes é uma apatia. Tenho visto líderes fazendo vídeos de dentro dos seus apartamentos e muitas vezes de uma forma assim, querendo demonstrar inquietação, preocupação, mas com um alinhamento no frigir dos ovos, não é, que dá medo. Dá medo por quê? Porque isso faz coro com o que eu penso que a maioria do povo evangélico hoje defende. O povo evangélico hoje, de um modo geral, parece não estar compreendendo absolutamente nada do que se processa no mundo. Ou está muito desligado das questões do mundo, ao ponto de não entender, né, que o que está acontecendo no mundo vai afetar a fé, não somente do cristianismo evangélico, mas a fé de um modo geral no mundo inteiro, como também, muitas vezes, pelo fato de não se posicionar, né, e para isso é necessário que seja incitado pelas lideranças, acaba por favorecer justamente aqueles grupos que perseguem a igreja e que estão fazendo de tudo para que a igreja tenha cada vez menos influência na sociedade. Então, o que eu penso que deve ser feito hoje? Eu penso que nós devemos unir forças, não é, com os católicos, para que nesses atos que estão acontecendo, muitos deles dirigidos por católicos, contra esse tipo de arbitrariedade que nós estamos vendo no Brasil inteiro, através dos governos estaduais, nós possamos levantar a voz conservadora que se opõe a esses abusos, a esses assintes. O outro ponto é realmente fazermos, a partir de cada um de nós individualmente, uma profunda reflexão sobre o que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Eu vejo tantos líderes preocupados
uns com os outros, se o outro está aparecendo, se o outro está tendo evidência, se o outro está ganhando mais do que aquilo, mais do que eu, mais do que... Um está ganhando mais do que o outro. Veja, é uma pequenez, é uma mesquinhez tão grande que se nos acomete, que isso está sendo exposto agora nesse momento de crise. Veja, o momento de crise é um momento em que nós vemos as nossas deficiências com mais clareza e também nós podemos observar a situação pela perspectiva de pontos de melhoria. Quais são os pontos de melhoria que nós devemos fazer? Ou seja, o que é que nós devemos agir, como nós devemos agir para que a nossa situação não permaneça a mesma. Vimos que a nossa situação é de extrema vulnerabilidade pelas lideranças que hoje existem no nosso meio. Lideranças fracas, minimalistas, enciumadas, lideranças que estão com um compromisso apenas consigo mesmas. E a desunião é patente. Veja, nós observamos que por causa dessas características, o que mais se evidencia hoje como fragilidade do meio cristão evangélico é a desunião. Veja, nós não conseguimos montar um ato sem que haja premissas políticas, interesses escusos, sem que haja fotos e flechas de pessoas aparecendo mais do que outras. Quer dizer, tudo isso precisa ser colocado de lado agora. E o povo cristão evangélico precisa aproveitar esse momento para entender a sua fragilidade e aquilo em que precisa melhorar. Nós precisamos melhorar muito, mas muito mesmo no quesito de espiritualidade. Mais uma vez eu bato na tecla de que sem o devido conhecimento as pessoas elas continuarão seguindo conforme os rumos deste mundo. Seja por serem guiadas por líderes, guiadas através de líderes minimalistas, fracos e que não tem nenhum tipo de expressão espiritual, nem para os seus próprios liderados às vezes, seja pelo fato de que nós não compreendemos e temos o discernimento necessário para entendermos que tipo e níveis de ataque estão sendo lançados contra a igreja precisamente agora. Toda essa conversa de lockdown, de pandemia e de repensarmos os direitos, as liberdades, pelas quais nós construímos nossa civilização, estão sendo colocadas na mesa e em xeque. Veja, em nome de uma falsa segurança, estão querendo trazer essas discussões, esses debates, para legitimarem, por exemplo, a vigilância 24 horas, um tipo de tutelamento do comportamento humano como nós nunca vimos até então. Tudo isso sem dar um tiro, viu? Nós não estamos falando de revoluções armadas, nem de um ataque maciço através das armas. Estamos falando realmente de ao que me parece, um ponto de inflexão por causa desse culturalismo no qual nós estamos submersos. O nosso ambiente cultural atual é um ambiente que favorece esse tipo de coisa. As pessoas elas estão com medo, elas estão assombradas, exacerbadamente medrosas, ao ponto de entregarem todos os seus direitos sem nem pensarem muito o que é que estão trocando, ou pelo que estão trocando suas liberdades. Então, quando nós observamos a igreja chegando no nível em que está chegando, desunida, querendo entregar todas as suas liberdades, omissa, calada, achando que, ou se escondendo atrás do discurso de que pela obediência às autoridades nós devemos dar o nosso testemunho, quando na verdade com isso patentemente se esconde a covardia de pessoas que têm medo de enfrentarem autoridades abusivas, tirânicas, que estão brincando de engenharia social com o resto da sociedade e deixando um recado claro com esses atos abusivos, que a igreja fisicamente ela tanto faz existir como não existir. O silêncio não deixa de ser um certo tipo de amém, de assim seja, de concordância com o que aí está. Portanto, esse vídeo ele não é para falar dos decretos abusivos em si, nem das arbitrariedades que estão sendo cometidas, porque isso todos estão vendo. Não adianta tapar o sol com a peneira e dizer que não está existindo isso, ou que isso é teoria da conspiração. Somente um imbecil, ou alguém com muita má fé dirá algo assim.
O que nós estamos vendo hoje é, a olhos vistos, a fragilidade da Igreja de Cristo sob muitos aspectos. Aqui e acolá há vitórias, onde a igreja ainda se junta, ainda supera diferenças que existem nas suas muitas partes para labutarem um objetivo comum. Mas em muitos outros lugares o que nós observamos é o contrário. O que nós observamos é um arrefecimento da luta da igreja, não é? É um dinheirismo e um interesse, e um sentimento generalizado de interesse próprio, de autopreservação, né? Que realmente nos faz corar de vergonha diante de outros grupos que estão dando até exemplos que ficarão para a posteridade. Porque no momento crucial como este, mais do que nunca, o mundo precisa que a igreja seja igreja. Com essa palavra, né, eu estou fazendo essa reflexão. Eu não sei o que é que vai acontecer no ano de 2021. Eu tenho uma ideia do que a tendência, não é, que este ano segue, em que culminará. Mas quando eu falei em 2019 sobre uma catástrofe global que acometeria em 2020, eu coloquei isso nas redes sociais, não é? Eu fui mais criticado pelos de dentro do meio, que com pilhérias, com palavrinhas esdrúxulas, não é? Com sarcasmo, tiraram por menos. Algumas pessoas viram, mas a maioria, como é praxe no nosso meio, se omite e vê no que dá. Como deu no que deu no ano de 2020, e aquilo que eu falei em 2019 estava certo, né? Ou seja, houve realmente algo que mudou a configuração geopolítica do mundo. Eu coloquei essas palavras, com essas palavras, em posts nas redes sociais. Como isso aconteceu, hoje nós estamos vivenciando o quê? Os resultados, as consequências desse ano totalmente atípico, esse ano dantesco, esse ano estranho, esquisito que foi o ano de 2020. O ano de 2021 não será outra coisa senão uma reverberação do ano de 2020. Eu sei que algumas pessoas podem ficar pensando, mas isso é uma conversa muito teórica. Eu queria dizer para essas pessoas o seguinte, veja, nenhum ato pode ser tomado, nenhuma ação pode ser efetivada se não houver uma reflexão teórica geral do que está acontecendo. Isso não é para todo mundo. Até porque muitas pessoas não têm a percepção das coisas, nem dados para entender o que é que está acontecendo em termos de mundo. As pessoas estão observando o que está acontecendo imediatamente, ou seja, dentro dos círculos dos seus interesses imediatos. Então dizer que essas pessoas elas têm algum panorama do que está acontecendo, por exemplo, a nível do Ocidente, é ridículo. Isso não existe. Não é? Há pessoas que elas estão prontas para a ação, elas estão prontas para agir, às vezes precisam até de uma liderança que as guie para isso. Mas antes de qualquer tipo de ação, é necessário que entendamos bem o momento em que estamos. E aqui eu me lembro das palavras de Jesus, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que falou aos seus discípulos que eles conheciam bem os tempos, o clima. Ele sabia quando ia chover, quando não ia chover, quando ia fazer sol, quando teria seca, quando não teria, mas eles não sabiam discernir o tempo. Veja, ele está falando com seus discípulos. Eles não sabiam discernir o tempo, não sabiam discernir os sinais dos tempos. Esta reflexão é absolutamente importante para a igreja, uma reflexão teórica que promova na igreja um sentimento de revisionismo de atitudes, de prática. Porque nós estamos vendo, meu querido e minha querida, que o que nós temos feito não tem dado resultado. Não como uma agência que se dispõe a ser profeta, né? Ou agir como profeta neste mundo. Uma agência que se dispõe a ser relevante culturalmente, inclusive, no mundo que a cerca. Uma agência divina que se propõe, obviamente, a fazer seu trabalho precípio, que é a mensagem de salvação, levar a mensagem de salvação ao homem caído. Isso a igreja sempre fez e sempre fará, a igreja verdadeira do Senhor. Mas ela sabe que na esteira desse processo vem outros, não é? E a igreja hoje não é uma igreja clandestina, a igreja hoje é uma igreja presente, ativa, atuante no meio social, econômico, cultural no qual está inserido.
É uma igreja que tem líderes, lideranças? É uma igreja que está na mídia? Ora, afirmar que a igreja hoje, ela existe nos mesmos moldes que a igreja no Império Romano, no período do cristianismo primitivo, é loucura. Nós estamos vivendo uma época totalmente diferente. A igreja hoje, ela tem uma responsabilidade, diria eu, muito maior do que a igreja primitiva. Porque a igreja tem meios para alcançar muito mais pessoas, coisa que os discípulos, os apóstolos não tinham. Outra coisa, eles eram perseguidos e mortos. Nós ainda não estamos sofrendo, pelo menos aqui no Brasil, uma perseguição de morte. Uma perseguição como eles sofreram no período do Império Romano, principalmente depois dos dias de Nero. Nós temos hoje uma responsabilidade muito grande. Nós deveríamos aprender com os erros de 2000 anos de história. Mas parece, minhas vezes, que nós não aprendemos coisa alguma. Parece que cada igreja que se cria, cada CNPJ feito, não é, com qualquer tipo de divisão que exista, a igreja se acha o centro do universo. Parece que as pessoas elas se esquecem dos 2000 anos de história do cristianismo. Nós, às vezes, sequer sabemos da história do cristianismo e cometemos os mesmos erros. Somos levados pela influência do mundo. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, e especificamente falo da região onde estou, Pernambuco, não é outra coisa senão tudo isso que eu acabei de dizer nesse vídeo. Isso faz com que nós pensemos e reflitamos sobre a necessidade de revisão, de revisionismo. Entendermos o que está acontecendo, compreendermos a época. Eu acho que mais do que ficar dizendo que o anticristo vai vir, que estamos na grande tribulação, e uma linguagem, obviamente, que nós compreendemos e que pode estar certa ou não, mas muito mais do que isso e mais útil nesse momento é a nossa ação. E a nossa ação não é nós encastelarmos-nos dentro das nossas igrejas, dos nossos templos, ou falarmos às pessoas que isso tudo está previsto, é assim mesmo e não há o que fazer, ou fingirmos estarmos preocupados com o que esses governos têm feito arbitrariamente, e dentro do conforto dos nossos lares mostrarmos para as pessoas, dando uma resposta a elas, que nós estamos indignados com as ações arbitrárias do governo, quando nós não temos a capacidade, a disposição, a coragem para fazermos para fazermos sequer um ato simbólico. Quer dizer, isso tudo não interessa, né? O que interessa é aquilo que a igreja faz com os meios que tem, no meio que está inserida. Então a igreja foi chamada realmente para ser uma agência transformadora na sociedade. Do jeito que está, não vai transformar nada, continuará não sendo nada, apesar de crescer quantitativamente, não consegue em nada melhorar qualitativamente o meio em que está inserida. A igreja evangélica precisa de um profundo revisionismo, expurgar líderes interesseiros maus, dar vez e voz a líderes que, mesmo que anonimamente, mas que incansavelmente estão trabalhando para o bem, o crescimento, o fortalecimento e a proteção, não somente da igreja, mas de todos os cidadãos livres. A igreja precisa compreender bem o seu papel no mundo para entender como deve dialogar com outros segmentos, entender como ela deve agir perante as autoridades em questões como essa que nós estamos vivendo, que são questões em que nós enfrentamos verdadeiros atos arbitrários contra a igreja, que vão prejudicar a igreja, que não vêm num bom momento, que estão vindo num momento péssimo, ou seja, indo de encontro a tudo aquilo que está sendo mostrado contrário, ou seja, estamos indo de encontro ou contra uma maré, né, que vem revelando como esse tipo de ação, como lockdown, fecha tudo, não resolve nada. E mesmo assim, parece-me que se nós brigássemos para que a igreja abrisse, o próprio povo de dentro seria contra, ou o mais contrário. Quer dizer, se nós estamos vivendo e chegamos nesse nível, precisamos parar tudo. E antes de brigarmos, precisamos refletir, porque senão vamos pegar em armas, vamos nos armar com quaisquer armas que sejam elas intelectuais, sejam elas retóricas, sejam elas simbólicas, vamos nos armar para degladiarmos-nos uns contra os outros, entre nós mesmos. E é tudo o que o opositor quer. O opositor quer que nós nos destruamos, brigando entre nós mesmos. Que Deus abençoe, que esse vídeo faça você refletir,
Não tenho pretensão nenhuma de organizar ato nenhum grande e muito menos político, porque eu penso que a resposta virá em último lugar da política, em último lugar. O que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer, é o que eu tenho feito. É aquele trabalho de formiga, é trabalho de conscientização individual. Que aquele que está de fora pode dizer assim, mas não faz efeito porque é um em uma multidão. Mas para cada cabeça em que lampeje um raio de iluminação, para esse indivíduo valeu a pena. Que Deus abençoe a sua vida. Pense nessas palavras. Deus abençoe a sua igreja, sua liderança, seu pastor, e que agora vocês unam forças, porque nós vivemos dias desafiadores e maus. Deus abençoe, em nome de Jesus.